Olha só que beleza, nós estamos recebendo hoje a visita aqui em nosso blog do deputado federal, já foi presidente do Congresso Nacional, o Arlindo Quinalha. Está aqui comigo, está em Presidente Venceslau, está fazendo, enfim, uma visita na região. Vai também para o Pontal, vai em Teodoro, vai em Rosana, e nós vamos conversar com ele, saber o motivo da sua vinda. Ele que é um deputado com quantos mandatos? Esse é o sétimo. Sétimo mandato. Nosso agradecimento e os nossos cumprimentos por estar aqui com a gente. Tony, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Eu estou acompanhado do Oswaldo Mello e do Edson, e, portanto, eu diria, nesse momento da vida nacional, eu acho que é muito importante duas coisas. Primeiro, o diálogo para a troca de ideias de maneira geral. Segundo, é também uma forma de eu prestar contas do meu mandato. Então, esse é o objetivo geral. Bom, eu não falei no início, mas ele é do Partido dos Trabalhadores. Já foi presidente do partido? Do PT? Eu fui presidente do PT no estado de São Paulo, há muitos anos atrás. No estado de São Paulo. Fala de sua trajetória política. Nós temos... você também foi deputado estadual. Eu comecei a minha vida política no movimento estudantil na década de 70, em plena ditadura. Eu sou médico, fiz medicina na Universidade de Brasília. A época exigia também atividades não públicas, clandestinas, para falar claramente. Depois que eu me formei, eu trabalhei 1 ano no Rio Grande do Sul, depois eu vim para São Paulo, fiz curso de saúde pública, me especializei em radiologia, aí comecei o movimento no meio médico de residentes, depois fui eleito 3 vezes presidente do Sindicato dos Médicos. Nessa condição, eu fui presidente da CUT no estado de São Paulo, depois eu tive um mandato de deputado estadual, fui presidente do PT no estado, depois eu fui secretário-geral do PT nacional, deputado federal, fui líder do governo Lula, líder do governo Dilma, líder da bancada, presidente da Câmara. Arlindo, eu queria que primeiro você falasse para a gente sobre essa turbulência do PT. O PT veio numa turbulência, com vários problemas a nível nacional. O que você me diz disso? Não, felizmente você está perguntando porque o PT é mais do que isso, né? O PT ganhou 4 eleições presidenciais consecutivas. Lula, quando sai da presidência, tinha 87% da aprovação. A Dilma, em determinado momento do seu primeiro mandato, ela teve uma popularidade ainda maior do que o Lula. No governo Dilma, o desemprego estava abaixo de 5%, então, nestas condições, no capitalismo, você fala que é pleno emprego. No governo Lula começou a se dar aumento para o salário mínimo acima da inflação, aumento real. No governo Dilma isso virou lei, etc. O Brasil chegou a ser a 7ª economia mundial. O que aconteceu então com o PT a partir de que nós somos governo? Então nós tivemos pessoas famosas do PT que foram julgadas, condenadas e presas. A figura maior é o Lula. Digamos, as penalidades que levaram o Lula, inclusive para a cadeia, foram anuladas, e mais do que pelo Supremo Tribunal Federal, e mais do que isso, o Moro foi declarado suspeito. Hoje o Moro tem muita dificuldade no meio jurídico. Ele é rechaçado por advogados sérios, ele não consegue dar palestra em universidade, porque se a cúpula da universidade o convida a uma reação de professores, portanto, não por acaso o Lula, a partir desse momento, mudou a política nacional. Então, eu registrei que a pergunta é boa, exatamente porque hoje os adversários nossos, eles glorificam o Roberto Jefferson. Num passado não tão distante diziam, nós somos todos Eduardo Cunha. Então, nesse quesito, nós estamos preparados para debater com qualquer um, especialmente com o pessoal que apoia o Bolsonaro. Que, eu diria, ele conseguiu passar a ideia de um outsider, de alguém de fora da política. E hoje
digamos, ele confirma, lamentavelmente, as nossas piores opiniões sobre ele, né? É só ver a condução da Covid, o Brasil é o segundo país em número de mortes. Só ganhamos esse campeonato tétrico só dos Estados Unidos, que tem mais de 100 milhões de habitantes a mais do que nós. Então, desemprego, recorde, né? Hoje nós temos menos da metade de brasileiros, da mão de obra brasileira ocupada. Então, é uma tragédia continuada, né? Essa turbulência política que o PT passou parece que se transferiu do atual momento do Brasil, né? Nós temos um momento muito turbulento na política. Não tem nada a ver com o PT, isso tem tudo a ver com o Bolsonaro. Porque alguém, veja só, na pior tragédia da história brasileira, que é a pandemia pela Covid-19, desde o início ele combateu o isolamento social, em feiras, sem máscara, na rua, aglomeração. Não fez rastreamento dos contaminados. Falou o tempo todo contra a máscara e nunca usou máscara. Depois desdenhou da vacina e até hoje faz isso. O resultado é que tem mais de 200 mil mortes que seriam evitáveis, segundo alguns estudos. Bom, e ele então dizia que era para salvar a economia. Bom, o Brasil, e falava que ia ter investimento externo, essa conversa toda. O Brasil ocupava a 6ª posição mundial em investimento externo. Hoje nós fomos para a 12ª. Né? E eu já disse, desemprego brutal. O Brasil voltou para o mapa da fome. O salário mínimo, eu já fiz referência que tinha aumento acima da inflação. Os 2 últimos reajustes do salário mínimo no Brasil não cobriu sequer a inflação. Hoje nós temos mais de 40 milhões de brasileiros que só conseguem comer, estão naquela faixa da insegurança alimentar, por causa da solidariedade humana. Então é muito grave. O PIB, né, não vai crescer, eu gostaria que crescesse para gerar emprego, desenvolvimento. E se crescesse, não vai. E se crescesse, vai faltar energia, porque não houve investimento no tempo certo. É verdade que tem uma estiagem grande, mas não começou agora. Ela já vem desde a época da Dilma. Você se lembra de uma 2015, frase que ela fez? 2015, Exatamente. Que ela falou, não vai ter racionamento nem que a vaca tussa. Nem gosto da frase dela. Ela foi apenas enfática para dizer, não vai ter racionamento, porque houve investimento no tempo certo, né? Tempestivamente. Então a situação do Brasil não é nada fácil, lamentavelmente. Arlindo, e nós temos um momento muito sensível. Nós estamos aí perto do dia 7 de setembro. Nós temos aí uma ruptura, né, que o pessoal fala, o jornalismo comenta, uma ruptura institucional séria, difícil de consertar, porque a gente nota que parece uma gangorra, né? A hora tem um determinado momento está certo um detalhe aqui, mas de repente parece que o presidente derruba tudo de novo. O que você acha disso? Esse 7 de setembro é perigoso de fato? Perigoso é o presidente da República, me perdoe, porque ele conseguiu criar a maior crise militar desde 97, porque as atitudes dele resultou na demissão do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, que foi acompanhado pelos comandantes das 3 forças, Exército, Aeronáutica e Marinha. E por que isso ocorreu? Porque ele trata as Forças Armadas como se fossem instituições de governo. Não, são instituições de Estado. Não podem ser utilizados de forma política sob nenhuma hipótese. Agora, no dia 25 de agosto, dia do soldado, o comandante do Exército, o atual, ele fez uma carta, e que foi tornada pública, onde ele faz a defesa da legalidade, a defesa da Constituição e o papel institucional do Exército. Eu até disse da tribuna, falei, o presidente da República precisa prestar mais atenção. Primeiro isso, ele não tem liderança, nem poderia ter, para levar as Forças Armadas para outra aventura da ditadura. Ao mesmo tempo, ele faz os piores gestos, na minha opinião,
para os policiais militares. Tanto é que o Ministério Público, o próprio Judiciário, estão atentos a essa movimentação ilegal que muitos policiais militares estão fazendo. E estes nem têm a disciplina das Forças Armadas e nem o papel das Forças Armadas. Se amanhã a Polícia Militar tentar dar golpe, como foram os policiais que deram golpe na Bolívia, as Forças Armadas, da mesma maneira que tem que defender a lei e a ordem em qualquer circunstância, vai ter que defender a população brasileira sob a égide da lei e da ordem, inclusive se os policiais militares se metessem a tentar, de forma violenta, tomar o poder. Eu analiso isso, não é porque eu creia que vai acontecer, mas a sua pergunta não é por acaso, né? Porque nós voltamos, digamos, décadas atrás para voltar a defender a democracia, porque é necessário. Aí, quando o Supremo Tribunal Federal resiste às investidas do Bolsonaro, né? Então a militância bolsonarista ataca o Supremo. Bolsonaro foi capaz de fazer uma cena patética, que foi colocar tanques nas ruas de Brasília para entregar um ofício para ele chamando para uma atividade da Marinha em Formosa. Eu já estive nessa atividade a convite das Forças Armadas. Não tem nada demais. Agora, botar o tanque no dia que nós íamos... Tanques, no dia que a gente ia votar. A proposta absolutamente ridícula também do voto impresso, que não é um assunto, de repente virou uma pauta bolsonarista, né, questionando os resultados eleitorais. Então a loucura está muito presente em vários gestos. Por isso que o risco não está no 7 de setembro, está no Bolsonaro. Então o 7 de setembro vai ser uma manifestação, espero que não haja violência, e em não havendo, eu acho uma manifestação legítima. O que não é legítimo, na minha opinião, é pedir volta da ditadura. Aí extrapola, defender a violência, né? Por isso que eu falei que transforma o Roberto Jefferson num ícone, né? Com toda a história de que ele tem, que não quero aqui repetir, e mais recentemente aparecendo armado, ameaçando todo mundo. Agora, Arlindo, eu acho que a população brasileira rechaça o golpe. Agora, Arlindo, e como que você vê seus colegas congressistas, num todo, nesse momento, como está o Congresso? Ali, os deputados, como que está? A gente nota que existe também aquele vai e vem de posições ali no Congresso, mas o senhor que está ali dentro, como que o senhor vê? Para essa posição política de momento. Não há apoio no Congresso, majoritariamente contrário a golpe. Primeiro isso, só para dar continuidade nesse raciocínio. Segundo, o Bolsonaro está totalmente no colo, politicamente, do Centrão. O Centrão o controla, por bem e por mal. Por bem por quê? Porque ajuda a segurar o Bolsonaro nos seus delírios. Ele tem muitos, na minha opinião. Agora, a operação política do Centrão é de sempre, né? Eles querem ter espaço no governo, querem ter cargos no governo, e houve uma mudança na votação do último orçamento que está valendo para 2021, que são as chamadas emendas do relator. Eu já fui relator geral do orçamento em 2011, no primeiro ano do governo da Dilma. Então, emenda de relator existe há muito tempo. Os valores que foram colocados surpreendem, entendeu? Então, assim, eu acho que mesmo a grande mídia ataca o Bolsonaro muito, o critica muito, muitas vezes com razão, mas não abre a boca na questão da política econômica. Então, por exemplo, a privatização do sistema Eletrobras. Eletrobras vale 370 bilhões de reais e o governo pretende arrecadar apenas 25 bilhões. É um escândalo. Então, por exemplo, caminhoneiros, que uma parte deles ia nos quartéis bater continência, né, pedir intervenção militar. Eu quero saber o que eles... Estes, não o conjunto, estes. O que propõem para ter, digamos, o preço do combustível minimamente acessível,
Não tem proposta porque não entendem nada do que estão falando. Esse é o problema. Por que o preço de combustível é um dos motores da inflação alta hoje? Só o etanol, em um ano, 49% de aumento. Né? Mas por que acontece isso? Porque desativaram o refino do petróleo no Brasil. Se você não refina suficiente, você tem que comprar os derivados do petróleo, os combustíveis no exterior. Lá você paga em dólar e, portanto, você está importando em dólar. Aqui você transforma em real, e o real é uma das moedas que mais se desvalorizou perante o dólar, moeda fraca, portanto, o preço do combustível vai lá para cima. Então não é vontade divina e muito menos o que o Bolsonaro fala. Ele fala que a culpa é dos governadores por causa dos impostos, que sempre existiram. Não, é incompetência e uma escolha política do Bolsonaro. Qual é a escolha política? Ao invés de pensar a Petrobras e, portanto, o petróleo brasileiro como um instrumento de desenvolvimento, ele transformou num instrumento de enriquecimento vultoso, rápido, dos sócios minoritários da Petrobras. Essa é a história. Bom, eu estou com pouco tempo, que a assessoria do deputado está pedindo já para a gente parar. O assunto é muito bom, né? Mas olha, me fala rapidinho o que o trouxe à região. Bem, além do que eu já comentei da troca de ideias, prestação de contas do mandato, devido à pandemia, eu me ausentei muito. Eu tenho voto em mais de 600 municípios. E nem dá para a gente ficar por aí, né? Exatamente. Então, eu estou retomando, porque eu me alimento muito disso também. Então, além de eu, digamos, trocar ideia como estamos fazendo aqui, é assim, né? Mas eu ouço, eu aprendo, eu conheço mais a realidade também local, eventualmente boas coisas que estão acontecendo, ou o sofrimento que está muito grande também. Então, enfim, eu acho que é próprio da atividade política, da atividade parlamentar especificamente, e não raro também os prefeitos, os vereadores e instituições de caridade e tal apresentam as suas dificuldades. E hoje há uma febre por emendas, e eu falo, isso não vai resolver. No máximo você pode diminuir um pouquinho o sofrimento momentaneamente, mas não acredito nisso muito, não. Tá bom. Eu agradeço ao deputado federal Arlindo Quinaglia, já passou pela presidência do Congresso e que esteve aqui fazendo uma visita no blog do Toninho. Muito obrigado. Eu desejo bastante sucesso aí na sua vinda a presidente Venceslau e continue tendo sucesso na carreira política. Obrigado, Arlindo. Não, Toninho, eu que agradeço. Um abraço para você, a sua equipe e os telespectadores. E eu quero desejar, então, mais sucesso para você, porque antes de vir aqui já me relataram que você tem milhares, mais de 10 mil seguidores dia aqui. Você escreve coluna no jornal que tem 120 mil assinantes, portanto você está de parabéns. E aqui na conversa anterior, eu quero torná-la pública, claro, porque é adequado, é a tua atitude enquanto um profissional independente, e portanto eu sei que você vai receber pessoas que pensam diferente de mim. Não tem nenhum problema. Se um dia, se você quiser organizar um debate entre eu e um desses, aí eu terei também imenso prazer em ir aqui. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado ao deputado Arlindo Quinaglia, que esteve aqui com a gente no blog do Toninho.